Toda grande cidade guarda segredos em suas ruas mais escuras, e o Rio de Janeiro de 1824 não era exceção. Enquanto desvendamos uma história que o Brasil tentou esquecer, conte nos comentários. Qual o mistério mais intrigante que você já ouviu sobre a sua cidade? A madrugada de 12 de agosto chegava ao fim, fria e úmida, envolvendo a Rua do Ouvidor em um silêncio pesado, quase profano. O cheiro onipresente de tinta fresca, papel úmido e esgoto a céu aberto era uma constante na capital do recém-nascido império. Mas naquela manhã, uma nova nota, metálica e adocicada, pairava no ar, emanando da pequena oficina de tipografia espremida entre uma alfaiataria e uma casa de pasto. A porta de madeira maciça do estabelecimento, normalmente trancada a 7 chaves até o sol se firmar no céu, estava entreaberta. Um convite sombrio para o que quer que se escondesse na penumbra. As janelas, sujas de fuligem e poeira, não revelavam nada do interior, mas a ausência do som rítmico e tranquilizador da prensa manual, que costumava martelar o dia inteiro como o coração mecânico da rua, era mais eloquente do que qualquer grito. Era um silêncio de fim, uma quietude que falava de uma engrenagem vital que havia parado de girar de forma abrupta e violenta, deixando um vácuo que a cidade, em seu despertar sonolento, ainda não havia percebido. A quietude era uma anomalia, um presságio suspenso na névoa que subia do chão de pedra. Foi um jovem aprendiz, um rapaz magro de nome Simão, quem primeiro sentiu o peso daquela quietude. Com os dedos ainda dormentes pelo frio, ele empurrou a porta, que rangeu como um lamento. O interior da oficina era um caos contido, um santuário de palavras desfeito. Pilhas de papel timbrado, destinadas a se tornarem panfletos incendiários ou anúncios mundanos, estavam derrubadas, suas folhas espalhadas pelo chão de tábuas largas como um baralho de cartas amaldiçoado. Potes de tinta preta, espessa como piche, haviam sido virados, manchando manifestos pela metade e manchando a madeira com poças escuras que pareciam feridas abertas no assoalho. No centro de tudo, imponente e sinistra, estava a prensa de ferro fundido, uma maravilha da engenharia da época, um monstro de alavancas e parafusos capaz de multiplicar ideias e espalhar revoluções. Naquela manhã, porém, a máquina não parecia uma ferramenta de criação, mas um altar de sacrifício. Sua grande placa de impressão, o platô, estava baixada, pressionada contra a base com uma finalidade terrível, e debaixo dela algo quebrava a monotonia das folhas espalhadas e da tinta derramada. Simão sentiu o ar ficar mais denso, o cheiro metálico se intensificar, e seu olhar, ainda turvo de sono, finalmente focou na forma disforme presa na mandíbula da máquina. O corpo de Lázaro, o tipógrafo, estava ali, irreconhecível a princípio, uma extensão grotesca da própria máquina que ele tanto dominava. Ele fora esmagado sob o peso do platô, seu torso comprimido de uma forma que desafiava a anatomia humana. Um braço, estendido para o lado, parecia tentar alcançar uma gaveta de tipos móveis, os pequenos blocos de chumbo que eram as letras de seu ofício, como se seu último ato tivesse sido uma tentativa desesperada de compor uma palavra final. O rosto, virado para o teto, era uma máscara de surpresa e agonia. Os olhos abertos fixos em um ponto invisível na escuridão acima, a boca entreaberta como se para soltar um grito que nunca veio. O sangue, escuro e já coagulado, misturava-se à tinta preta no chão, criando um mosaico macabro que contava a história de uma luta breve e brutal. A luz pálida da manhã que se infiltrava pela porta aberta incidia sobre o metal da prensa, fazendo-a brilhar suavemente, indiferente à sua nova e terrível função. A máquina, que dera voz às paixões e aos ódios da cidade, agora silenciava seu mestre para sempre, transformando o artesão em parte de sua própria e medonha composição final. A reação de Simão foi um espasmo silencioso. O ar fugiu de seus pulmões e o grito que subiu por sua garganta morreu antes de nascer, transformando-se em um arquejo sufocado. Ele cambaleou para trás, as mãos na boca, os olhos arregalados, em um misto de horror e incredulidade. O som de seu corpo batendo contra um armário de madeira foi o primeiro ruído a quebrar o silêncio fúnebre da oficina, e foi o suficiente para atrair a atenção dos primeiros transeuntes. Um padeiro, com sua cesta de pães quentes, espiou pela porta, seguido por um oficial de baixa patente que fazia sua ronda matinal. Em instantes, a porta entreaberta se tornou um ponto de convergência para a curiosidade mórbida da rua. As vozes começaram baixas, sussurros chocados que logo se transformaram em um zumbido de especulação. Quem faria uma coisa dessas? Lázaro era um homem de opiniões fortes. Seu jornal, o Arauto do Povo, um espinho constante no flanco do poder imperial. Ele tinha inimigos.
Todos sabiam. Republicanos exaltados, monarquistas ofendidos, comerciantes que ele havia difamado. A morte não era apenas uma tragédia, era um evento, um novo capítulo na crônica de intrigas da capital, e cada espectador já começava a tecer sua própria versão dos fatos, baseada em seus medos e preconceitos. A chegada de 2 guardas da patrulha da cidade, com seus uniformes desbotados e expressões cansadas, pouco fez para conter o caos crescente. Eles entraram na oficina com uma autoridade hesitante, claramente despreparados para a brutalidade da cena. Um deles, mais jovem, empalideceu e se afastou, lutando contra a náusea. O outro, mais velho e calejado, ajoelhou-se perto do corpo, mas sem tocar em nada, sua mente tentando processar a mecânica do assassinato. Ele olhou para a alavanca da prensa, para a posição do corpo, para as manchas no chão. Foi um acidente? Um homem experiente como Lázaro seria tão descuidado? Improvável. Foi uma briga? As evidências de uma luta eram visíveis, mas a execução era precisa demais. Enquanto tentavam impor alguma ordem, afastando os curiosos da porta, a notícia já se espalhava pelas ruelas como uma praga. Cada nova boca que contava a história adicionava um novo detalhe, uma nova camada de invenção. A morte de Lázaro, o tipógrafo, já deixava de ser um fato para se tornar uma narrativa, e cada facção da cidade começava a moldá-la para servir a seus próprios interesses, antes mesmo que a investigação oficial tivesse a chance de começar. Foi o guarda mais velho, enquanto seu parceiro tentava, sem sucesso, dispersar a multidão. Quem notou a anomalia mais significativa? Não era algo que estava presente na cena, mas sim algo que estava ausente. Ele passou os olhos pela base da prensa, onde a composição final de tipos de chumbo deveria estar firmemente presa, pronta para receber a tinta e o papel. O espaço estava vazio. A chapa de impressão, a matriz da última página que Lázaro estava prestes a imprimir, havia desaparecido. Não estava caída no chão, nem guardada em seu devido lugar. Simplesmente, não estava lá. O guarda franziu a testa, a compreensão lentamente se formando em sua mente. Aquilo mudava tudo. Não se tratava de uma briga de bêbados ou de uma vingança pessoal. A violência fora um meio para um fim. Alguém não queria apenas matar Lázaro, queria apagar suas últimas palavras. O assassinato era a assinatura, mas o verdadeiro crime era o silêncio forçado. Que denúncia, que segredo, que verdade perigosa estava contida naquela chapa de metal para justificar tal brutalidade. O mistério do tipógrafo morto não era sobre quem havia tirado sua vida, mas sobre o que ele sabia que o levou à morte. A questão pairava no ar viciado da oficina, mais pesada e mais fria que o próprio corpo inerte na prensa. A cidade do Rio de Janeiro, em 1824, era um paradoxo vivo, uma criatura de 2 faces que se olhavam com desconfiança. De um lado, ostentava a pompa recém-adquirida de capital de um império, com seus palacetes, suas recepções na Quinta da Boa Vista e o vai-vem de nobres e diplomatas estrangeiros que tentavam decifrar o futuro daquela nação improvável. Era uma cidade que se esforçava para projetar uma imagem de ordem e grandeza, com a guarda imperial marchando em uniformes vistosos e a corte de Dom Pedro I emulando os rituais europeus. Contudo, por trás dessa fachada de estabilidade, pulsava a outra face, uma cidade portuária caótica, febril e insalubre. Suas ruas estreitas e mal calçadas eram um labirinto de cheiros fortes, onde o perfume das damas da corte se misturava ao odor de peixe podre do mercado e ao miasma que subia dos becos. Era um caldeirão de raças e classes, onde escravizados carregavam seus fardos pesados, comerciantes portugueses contavam seus lucros com um olho no caixa e outro na instabilidade política, e brasileiros, de todas as origens, tentavam encontrar seu lugar em um país que ainda aprendia a se chamar de seu. Essa dualidade não era apenas física, era a alma da cidade. A independência, conquistada há menos de 2 anos, não fora um corte limpo, mas uma ferida que ainda supurava, deixando um rastro de lealdades divididas e um profundo sentimento de incerteza que permeava cada transação comercial, cada conversa de taverna e cada olhar trocado na rua. O epicentro dessa incerteza era inequivocamente político. O ano de 1824 fora marcado pela outorga da primeira Constituição do Brasil, um ato imposto por Dom Pedro I, que selou a ruptura definitiva com as aspirações mais liberais da elite brasileira. A Assembleia Constituinte, que trabalhava em um projeto que limitaria os poderes do monarca, havia sido dissolvida com truculência no ano anterior e muitos de seus membros, figuras proeminentes da independência, foram presos ou exilados. Em seu lugar, o imperador impôs uma carta que lhe conferia o poder moderador,
uma ferramenta quase absolutista que o colocava acima dos outros três poderes. Para os legalistas e a nobreza mais conservadora, era um ato necessário para garantir a unidade e a ordem contra o fantasma da anarquia e da fragmentação que assombrava as ex-colônias espanholas. Para os liberais, os federalistas e os republicanos que sonhavam com um modelo mais participativo, foi uma traição amarga. Esse ressentimento não era silencioso. Ele ecoava nos salões, nas lojas maçônicas que serviam de centros de debate clandestino e, principalmente, nas páginas dos jornais e pasquins que se multiplicavam pela cidade, desafiando a autoridade imperial e testando os limites da liberdade de expressão recém-conquistada. A atmosfera política era, portanto, de uma calmaria tensa, como o ar pesado que precede uma tempestade, onde cada lado via o outro não como adversário, mas como uma ameaça existencial ao futuro da nação. Nesse campo de batalha de ideias, a imprensa era a artilharia pesada. Sem uma regulamentação clara e com o anonimato como escudo, os jornais da época eram armas de guerra, manejadas com fervor e, muitas vezes, com pouca consideração pela verdade. Publicações como O Tamoio, de tendência liberal, e A Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco, de Frei Caneca, mesmo distante, inspiravam panfletos e folhas avulsas que circulavam de mão em mão no Rio de Janeiro, defendendo ideais republicanos e atacando ferozmente o que chamavam de tirania de Dom Pedro. Do outro lado, jornais alinhados ao governo respondiam com igual virulência, acusando seus opositores de traição, de serem agentes de Portugal ou de desejarem mergulhar o país no caos. O Arauto do Povo, a modesta publicação de Lázaro, se encaixava nesse ecossistema perigoso. Não era o mais influente, nem o mais bem escrito, mas era notório por sua agressividade e por sua disposição em publicar os boatos mais escandalosos, muitas vezes misturando críticas políticas legítimas com ataques pessoais e difamações. Lázaro, portanto, não era apenas um tipógrafo. Ele era um soldado nessa guerra de narrativas, um homem que vivia de transformar tinta e papel em munição. Sua morte, e especialmente o desaparecimento de sua última chapa de impressão, não podia ser dissociada desse contexto. Ele era uma peça em um jogo muito maior, e sua eliminação sugeria que a próxima página que ele estava prestes a imprimir continha algo que um dos lados considerava perigoso demais para ser lido. A polarização não se restringia à elite letrada. Ela se infiltrava em todas as camadas da sociedade. A divisão mais visível era entre os brasileiros e os portugueses, uma linha tênue e muitas vezes injusta, já que muitos lusitanos haviam abraçado a causa da independência e permanecido no país. Ainda assim, a desconfiança era mútua. Os portugueses eram frequentemente vistos como saudosistas do antigo regime, potenciais traidores que poderiam apoiar uma tentativa de recolonização. Os brasileiros, por sua vez, eram vistos pelos mais conservadores como ingratos e despreparados para governar a si mesmos. Essa tensão se manifestava em brigas de rua, em boicotes comerciais e em uma paranoia generalizada. As sociedades secretas como a maçonaria e o apostolado, este último fundado pelo próprio José Bonifácio, tornavam-se refúgios para a articulação política. Eram nesses espaços fechados, longe dos olhos do público e dos espiões da corte, que as verdadeiras alianças eram forjadas, e as conspirações, tanto reais quanto imaginárias, tomavam forma. A morte de um homem como Lázaro, conhecido por suas posições anti-lusitanas, seria imediatamente interpretada através dessa lente. Para muitos, seria a prova cabal de que os pés de chumbo, como eram pejorativamente chamados os portugueses, estavam agindo nas sombras para desestabilizar o império e silenciar as vozes patriotas. Enquanto isso, dentro dos muros do Paço Imperial, a desconfiança não era menor. O próprio imperador, Dom Pedro I, vivia cercado por um círculo de conselheiros que competiam ferozmente por sua atenção e influência. Figuras como o conservador Visconde de Paranaguá e o mais liberal Marquês de Barbacena representavam visões de mundo distintas e travavam uma batalha sutil pelo controle da agenda política. A imperatriz Leopoldina, uma mulher culta e com agudo senso político, tentava mediar esses conflitos, mas sua influência era frequentemente minada pelas intrigas da corte e pela personalidade impulsiva de seu marido. Nesse ambiente, o medo de conspirações era uma obsessão. Qualquer boato, qualquer panfleto anônimo, qualquer reunião suspeita era vista como um potencial atentado contra o trono. Essa paranoia era uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que mantinha o governo em alerta, também criava uma atmosfera onde acusações falsas podiam ser usadas como armas para destruir rivais políticos.
A ideia de que um jornaleco como o Arauto do Povo pudesse estar no centro de uma trama contra a coroa não era absurda para os homens que viviam e respiravam essa atmosfera de suspeita constante. Pelo contrário, era exatamente o tipo de ameaça que eles esperavam e para a qual estavam preparados para reagir com força máxima, muitas vezes sem se preocupar com os detalhes ou com a veracidade das acusações. É neste cenário de fraturas expostas, um imperador autoritário, uma elite liberal ressentida, uma imprensa usada como arma, uma população dividida e uma corte paranoica, que o corpo esmagado de Lázaro se torna mais do que uma simples vítima de assassinato. Ele se transforma em um símbolo, um texto em branco no qual cada facção poderia escrever sua própria história de traição e perigo. Sua morte não era um evento isolado, mas a consequência inevitável de um ambiente onde a palavra era tão perigosa quanto uma adaga, e onde a linha entre a verdade e a narrativa havia se tornado irremediavelmente turva. A investigação sobre seu fim não seria uma busca imparcial por fatos, mas uma corrida para controlar a narrativa, para definir quem era o herói e quem era o vilão nesta crônica sangrenta da fundação de uma nação. A morte de Lázaro não foi apenas um assassinato, foi uma mensagem. E para decifrá-la, é preciso entender quem se beneficiava do silêncio. Fique conosco, pois a verdade por trás deste crime é muito mais sombria do que as manchas de tinta e sangue no chão daquela oficina. A notícia da morte na Rua do Ouvidor viajou rápido, não pelas vias oficiais da guarda, mas pela teia invisível de fofocas e sussurros que conectava os porões do poder aos salões do Paço Imperial. Antes que o sol do meio-dia dissipasse a névoa da manhã, a história já havia sido depurada de seus detalhes sórdidos e transformada em uma peça de xadrez político. No gabinete do conselheiro Joaquim Bastos, um homem cuja influência era medida pela quietude de sua voz e pela lealdade de seus espiões. A morte de um tipógrafo qualquer não era uma tragédia, mas uma oportunidade. Bastos, com seus cabelos grisalhos impecavelmente penteados e o olhar frio de quem calcula o mundo em movimentos futuros, não via sangue e tinta no chão de uma oficina. Via a justificação para uma ação que ele há muito desejava tomar. Ele era um arquiteto da ordem, um defensor ferrenho do poder centralizado do imperador, e acreditava, com uma convicção quase religiosa, que a estabilidade do Brasil nascia da supressão de suas vozes dissidentes. Para ele, a liberdade de imprensa era uma doença infantil da nação, uma febre que precisava ser purgada antes que se tornasse fatal. E a morte de Lázaro, convenientemente brutal e pública, era o remédio que ele esperava. Enquanto a cidade se agitava com o crime, Bastos permanecia em seu silêncio estratégico, não lamentando o ocorrido, mas orquestrando a sua interpretação. Foi nesse ambiente de calma calculista que o capitão Matias Guimarães foi convocado. Ao adentrar o gabinete do conselheiro, Matias sentiu a transição abrupta de mundos. Deixava para trás o cheiro de suor e couro de seu quartel, a realidade palpável das ruas, e entrava em um santuário de poder, perfumado pelo tabaco caro e pelo cheiro de livros antigos. Mapas do vasto território brasileiro cobriam as paredes, e a luz que entrava pela janela alta parecia filtrada, menos crua do que a do mundo exterior. O conselheiro Bastos o recebeu sem se levantar, um gesto sutil de hierarquia. Ele não ofereceu condolências pela desordem na cidade, nem perguntou sobre os detalhes da investigação. Ele começou a falar com a autoridade de quem não apresenta uma teoria, mas decreta um fato. Sua voz era baixa, mas cada palavra era pesada, polida pela prática da persuasão. Ele falou da morte de Lázaro não como um crime a ser resolvido, mas como um sintoma de uma conspiração muito maior, uma ameaça direta à segurança de suas majestades imperiais e à própria integridade do Brasil. Matias, de pé e em posição de sentido, ouvia atentamente, sentindo o peso da responsabilidade recair sobre seus ombros, uma responsabilidade que, ele percebia, já vinha com um roteiro predefinido. A narrativa de Bastos era uma obra-prima de lógica política, construída para ser irrefutável dentro da atmosfera de paranoia da corte. Lázaro, o tipógrafo, era pintado como um peão trágico, um republicano idealista que, ao se deparar com a verdadeira face violenta de seus companheiros, teria hesitado. Segundo o conselheiro, o Arauto do Povo estava prestes a publicar sua edição mais explosiva. Mas seu editor, Lázaro, assustado com a radicalização do movimento, teria ameaçado entregar tudo às autoridades. A morte, portanto, não fora um mero assassinato, mas uma execução sumária, uma queima de arquivo perpetrada pelos próprios líderes republicanos para garantir o silêncio de um traidor. A história era perfeita em sua simplicidade aterrorizante.
Ela transformava os opositores políticos do império em monstros fratricidas, capazes de devorar os seus próprios filhos para alcançar seus objetivos nefastos. Apelava diretamente ao medo da desordem, um medo que unia a nobreza, os comerciantes e os militares como Matias. A versão de Bastos não apenas explicava o crime, mas também o elevava a um ato de terrorismo contra o Estado, exigindo uma resposta à altura. O clímax da revelação do conselheiro veio ao abordar a chapa de impressão desaparecida. Com uma certeza que não admitia dúvidas, Bastos afirmou que sua rede de informantes, uma entidade convenientemente anônima e onisciente, havia confirmado o conteúdo daquela página perdida. Não se tratava de uma simples difamação ou de um ataque isolado. A chapa continha uma lista, os nomes dos membros de uma sociedade secreta republicana que, inspirada pelos ventos de revolta que sopravam do Nordeste com a Confederação do Equador, planejava um levante armado no coração do Império. O alvo principal de sua propaganda, segundo Bastos, era a figura da Imperatriz Leopoldina, uma tentativa calculada de ferir a coroa em seu ponto mais vulnerável, atacando a honra de uma mulher para minar a autoridade de um homem. A narrativa era potente, misturando a ameaça de violência física com a ofensa moral, criando um inimigo que não era apenas traiçoeiro, mas também covarde e desonrado. Era uma história que não pedia apenas justiça, mas vingança. Uma história que tornava qualquer medida, por mais dura que fosse, não apenas aceitável, mas necessária. Matias Guimarães absorvia cada palavra, e a narrativa do conselheiro encontrava terreno fértil em sua mente. Como soldado que lutara pela independência, ele valorizava a ordem e a hierarquia acima de tudo. Desprezava a retórica inflamada dos panfletos e via os republicanos como agitadores perigosos, homens de palavras, não de ação, que ameaçavam mergulhar o país recém-nascido no mesmo caos que engolia as repúblicas vizinhas. A história de uma conspiração interna, de violência e traição entre os próprios radicais, não lhe parecia implausível. Pelo contrário, confirmava sua visão de mundo, seu preconceito de que aqueles que vivem fora da estrutura da lei e da ordem acabam por se destruir. O narrador invisível que observa a cena poderia ver as engrenagens do viés de confirmação girando na mente do capitão. A versão de Bastos era a mais simples, a que exigia menos questionamentos e a que se alinhava perfeitamente com a sua identidade de militar e legalista. Ele não precisava lutar contra a dissonância cognitiva de um crime complexo. Bastos lhe oferecia uma verdade clara, com heróis e vilões bem definidos. A reunião terminou com uma ordem, não com um pedido. O conselheiro Bastos não instruiu Matias a conduzir uma investigação para encontrar o assassino de Lázaro. Ele o instruiu a confirmar a existência da conspiração e a prender os traidores cuja lista, embora fisicamente ausente, já estava gravada na narrativa oficial. A missão de Matias não era a de um detetive em busca da verdade, mas a de um instrumento do Estado em uma operação de limpeza política. Ele deixou o gabinete com um senso de propósito renovado, a complexidade do crime reduzida a uma diretriz simples: encontrar os inimigos do Império. No entanto, ao cruzar o limiar da porta e voltar para a luz crua do mundo real, uma minúscula semente de dúvida poderia ter sido plantada. A história de Bastos era impecável. Talvez impecável demais, como uma peça de teatro perfeitamente ensaiada. A caçada estava autorizada, a narrativa oficial estava selada, e a verdade, fosse ela qual fosse, tornava-se, a partir daquele momento, um detalhe secundário. Se você já sentiu que uma história oficial não contava tudo, inscreva-se no nosso canal, pois a jornada do Capitão Matias está apenas começando e ela o levará a lugares onde a verdade e a mentira são indistinguíveis. Longe do ar rarefeito e das intrigas sussurradas do Paço Imperial, o Capitão Matias Guimarães existia em um mundo de cheiros mais honestos. O odor de couro curtido das celas, o brilho do óleo de armas e o suor acre de homens treinados para a obediência e a violência. Aos 40 anos, seu rosto era um mapa de campanhas passadas, a pele queimada pelo sol da Bahia, onde lutara para consolidar a independência que agora parecia tão frágil nas ruas do Rio de Janeiro. Matias não era um homem de ideais, mas de estruturas. Ele não amava o Império por sua promessa de glória, mas por sua arquitetura de ordem. Nascido em Portugal, ele vira de perto a decadência de um velho poder e escolhera servir ao novo, não por fervor patriótico, mas por um pragmatismo de soldado. Um comando claro, uma cadeia de autoridade e um inimigo definido eram tudo o que um homem precisava para dar sentido ao caos. Ele desprezava a política com suas palavras escorregadias e lealdades fluídas, da mesma forma que um engenheiro despreza um pântano.
Para ele, os panfletos republicanos que infestavam a cidade eram como ervas daninhas, e os homens que os escreviam, parasitas que ameaçavam a fundação de um edifício que ele e outros haviam erguido com sangue. A convocação para o Paço Imperial chegou como uma interrupção indesejada em sua rotina de treinamento e disciplina. Enquanto atravessava a cidade a cavalo, Matias observava a febre que a consumia. Via os grupinhos que se formavam nas esquinas para ler em voz baixa as folhas do Arauto do Povo e de outros jornais clandestinos, e via a desconfiança nos olhos dos comerciantes portugueses ao observarem os soldados brasileiros. Cada cena reforçava sua convicção de que a nação era um potro selvagem que precisava de rédeas curtas, não de mais liberdade para se ferir. Ele se lembrava da Lisboa de sua juventude, paralisada pela indecisão da corte diante de Napoleão e da humilhação da fuga para o Brasil. Aquela desordem, aquela paralisia, era o seu maior fantasma. Dom Pedro, com toda a sua impulsividade e seus defeitos, era, aos olhos de Matias, um líder que agia. A outorga da Constituição, para muitos uma traição, para ele fora um ato de força necessário, um corte cirúrgico para evitar a gangrena da anarquia. Ele não era um bajulador, mas um homem que entendia que a paz, por mais imperfeita que fosse, era sempre preferível à guerra de todos contra todos que os idealistas pareciam tão ansiosos por iniciar. Ao ser introduzido no gabinete do conselheiro Bastos, Matias sentiu-se como um cão de caça em uma sala de porcelana. Seu uniforme prático e funcional parecia grosseiro em meio aos tapetes persas e à mobília de jacarandá. Ele era um homem de ação, e aquele era um santuário de palavras. Permaneceu em pé, em uma postura rígida, que era sua armadura contra a ambiguidade do mundo civil, e ouviu. Bastos não o tratou como um subordinado qualquer, mas como uma ferramenta especializada, uma lâmina a ser apontada na direção certa. Enquanto o conselheiro tecia sua narrativa sobre a conspiração republicana, sobre a traição interna e a ameaça à imperatriz, Matias não via manipulação, via um briefing de missão. A história se encaixava perfeitamente em sua percepção do inimigo. Desorganizados, passionais e, em última análise, autodestrutivos. A ideia de que os republicanos matariam um dos seus para silenciá-lo não o surpreendia. Para um homem cuja vida era regida pela lealdade à hierarquia, a traição era o pecado original daqueles que não tinham uma estrutura a que servir. A mente de Matias processava a informação através do filtro de sua experiência e de seus preconceitos. O viés de atribuição, aquele atalho mental que nos faz julgar os outros por seu caráter e a nós mesmos por nossas circunstâncias, operava nele com a eficiência de um mecanismo bem lubrificado. Ao ouvir sobre os supostos planos dos conspiradores, ele não via homens desesperados ou idealistas equivocados. Via a manifestação de uma falha de caráter inerente, uma natureza inclinada à desordem. É típico deles, pensou, falar em liberdade enquanto afundam na própria anarquia. Incapazes de lealdade até mesmo à sua causa mesquinha, ele atribuía as ações deles a uma disposição para o caos, enquanto justificava a força do Estado e a sua própria como uma resposta situacional necessária para preservar a paz. Bastos não precisava convencê-lo. Precisava apenas dar voz aos demônios que Matias já acreditava existirem, oferecendo-lhe um alvo claro para a sua aversão à desordem. A missão, portanto, tornou-se para Matias mais do que uma simples ordem. Era uma validação de sua própria existência e de suas escolhas. Ele havia virado as costas para um Portugal decadente, para servir a um Brasil nascente, apostando tudo na promessa de um futuro ordenado. Esmagar aquela conspiração era defender essa aposta. Era provar a si mesmo que a disciplina era superior ao idealismo, que a estrutura era mais forte que o caos. Sua motivação não era a glória ou a promoção, mas a profunda necessidade de manter o fantasma da desordem à distância. O corpo esmagado de Lázaro, o tipógrafo, era em sua mente a consequência lógica da ideologia que ele representava. Uma ideologia que, ao final, sempre devorava a si mesma. Ele não sentia pena da vítima, apenas um desprezo frio pela causa que a havia criado e destruído. A caçada aos homens por trás do Arauto do Povo não seria apenas um dever, mas uma purificação. Com um aceno de cabeça curto e respeitoso, o capitão Matias Guimarães aceitou a tarefa. Ele deixou o gabinete do conselheiro Bastos e voltou para o corredor silencioso do Paço, sua mente já traçando os primeiros passos da investigação. Ele era agora o observador oficial desta história, o ponto de vista através do qual a narrativa oficial seria imposta. Ao sair para a luz do sol, o barulho da cidade pareceu-lhe diferente, não mais um ruído caótico, mas o som de um campo de batalha oculto. E ele, finalmente,
tinha um mapa e um inimigo. Ele se dirigiria primeiro ao local do crime, a oficina na Rua do Ouvidor, para buscar as provas que, em sua mente, já existiam, esperando apenas para serem encontradas. Ele procuraria os fios que ligavam os conspiradores uns aos outros, sem saber que o fio mais importante era aquele que o ligava à própria teia de enganos tecida pelo homem que acabara de lhe dar as ordens. Já lhe deram uma tarefa parecendo que a conclusão já estava decidida? Compartilhe sua história e ative as notificações, pois a busca do capitão por provas o levará a questionar a própria natureza da verdade. O capitão Matias Guimarães retornou à Rua do Ouvidor quando o sol já se firmava a pino, cortando a umidade da manhã com um calor que tornava o cheiro de morte ainda mais presente. A multidão de curiosos fora dispersada, substituída por uma dupla de guardas impassíveis que barrava a entrada da oficina, criando um perímetro de autoridade em meio ao fluxo indiferente da vida urbana. Para Matias, aquele limiar era mais do que uma porta. Era a fronteira entre o mundo das aparências e a realidade crua dos fatos. E ele a cruzou com a determinação de um homem que já sabe o que procura. No interior, a cena permanecia intocada, um testemunho congelado da violência. A luz que agora entrava pelas janelas sujas revelava detalhes que a penumbra da madrugada havia ocultado. O brilho de um tipo de chumbo solitário caído sob uma mesa, a textura do papel amassado, as diferentes tonalidades das manchas no chão, onde o negrume da tinta se fundia ao rubro escuro do sangue. Matias absorveu o cenário não com o horror, mas com uma análise fria e metódica. O caos, para ele, não era aleatório. Era a assinatura de uma luta desesperada, a prova de que a morte de Lázaro não fora um acidente, mas o clímax de um confronto. Cada objeto fora do lugar, cada folha rasgada, era uma peça que se encaixava na narrativa que o conselheiro Bastos lhe apresentara. A de uma disputa interna violenta, uma purga dentro da própria conspiração. Ele iniciou sua busca com uma disciplina quase ritualística, dividindo a pequena oficina em quadrantes mentais. Enquanto um de seus homens, um jovem alferes de rosto pálido, permanecia perto da porta, claramente desconfortável com a tarefa, Matias mergulhava no epicentro do tumulto. Ele ignorou deliberadamente os indícios da vida mundana de Lázaro. As contas de fornecedores de papel, os rascunhos de anúncios para comerciantes locais, as cartas pessoais de uma caligrafia feminina que falavam de encontros e dívidas de afeto. Sua atenção estava focada em outra coisa. Ele procurava por manifestos, por listas de nomes, por qualquer fragmento que pudesse ser a semente da edição desaparecida. Com a ponta de sua baioneta, ele remexeu pilhas de papel, virou gavetas e inspecionou os cantos mais escuros da sala. Cada pedaço de papel que não continha a retórica inflamada da política era descartado como irrelevante. Sua mente, preparada pela conversa no passo, funcionava como um filtro, descartando o ruído para encontrar o sinal que ele já esperava existir. Ele não estava apenas investigando um crime, estava buscando a confirmação de uma traição contra o império. A descoberta veio de um lugar de calor e cinzas. No canto da oficina, um pequeno fogão a lenha, usado tanto para aquecer o ambiente nas noites frias, quanto para derreter o chumbo para a fundição de novos tipos, continha os restos de uma fogueira recente. A maioria dos papéis ali dentro havia se transformado em um pó cinzento e frágil, mas ao remexer com cuidado, Matias encontrou um fragmento maior, um pedaço de carta que as chamas haviam chamuscado, mas não consumido por completo. A borda do papel estava enegrecida e quebradiça, mas o centro, protegido por outros papéis que queimaram sobre ele, ainda preservava a caligrafia apressada de seu autor. Com a delicadeza de um cirurgião, Matias retirou o fragmento das cinzas e o levou para perto da luz da janela. O cheiro de fumaça ainda impregnava o papel, um perfume fantasmagórico que se misturava ao odor metálico do sangue. Era ali, naquele pedaço de papel quase destruído, que ele sentia que a verdade da conspiração se revelaria. Era o tipo de prova que não se encontra por acaso. Era uma prova que parecia ter sido deixada para trás em um ato de desespero, uma tentativa fracassada de apagar um segredo. Com os olhos semicerrados, concentrando-se para decifrar a escrita manchada de fuligem, Matias leu as palavras que o fogo poupara. A carta estava incompleta, as frases cortadas, mas o que restava era para ele inconfundível. Ele podia ler claramente os trechos. Nossa causa está perdida se a lista chegar às mãos erradas. Mais abaixo, outra linha parcialmente legível dizia: a traição entre nós é um veneno. E no final do fragmento, uma frase quase inteira: ele não pode saber que decidimos por conta própria. Matias leu as palavras 2, 3 vezes. Cada fragmento era um eco direto da narrativa do conselheiro Bastos. A lista era, sem dúvida, a que estaria na chapa de impressão roubada. A traição entre nós
confirmava a dissidência interna, o conflito que levara à morte de Lázaro. E a última frase sugeria uma ação tomada por um grupo radical, a revelia de uma liderança maior, um ato de insubordinação que Lázaro, talvez, estivesse prestes a denunciar. A carta era a peça que faltava, a chave que abria a porta para a compreensão de todo o evento. Uma sensação de sombria satisfação tomou conta do capitão. Não havia alegria em sua descoberta, apenas a confirmação austera de que sua visão de mundo estava correta. Os republicanos, com seus discursos grandiosos sobre liberdade e pátria, não passavam de uma facção de traidores e assassinos, incapazes de manter a lealdade até mesmo entre si. O viés de confirmação operava com força total, fechando sua mente para qualquer outra interpretação. A possibilidade de que a lista pudesse ser uma relação de devedores, ou que a traição se referisse a uma disputa amorosa, nem sequer lhe ocorreu. A evidência se encaixava tão perfeitamente no molde fornecido por Bastos que qualquer outra explicação parecia absurda. Uma distração desnecessária. Para Matias, a carta não era uma pista a ser interpretada. Era a confissão póstuma de uma conspiração. Ele olhou para o corpo de Lázaro, agora não mais como uma vítima, mas como um conspirador que pagara o preço por sua própria fraqueza. A investigação em sua mente havia dado um salto qualitativo. Com o fragmento de carta cuidadosamente guardado em um lenço de linho, Matias sentiu o foco de sua missão se afinar. O que antes era uma busca abstrata por conspiradores, agora tinha um caminho claro. A carta falava de um nós, de um grupo que agia em segredo. O próximo passo era óbvio: identificar os membros desse círculo. E o ponto de partida para isso seria o homem cuja assinatura aparecia em todos os editoriais do Arauto do Povo, o poeta e agitador que dava voz à publicação. Ele se virou para o alferes, sua expressão dura e decidida. "Prepare 2 homens", ele ordenou. "Vamos fazer uma visita a Júlio de Andrade." A caçada ao bode expiatório havia começado oficialmente, impulsionada por uma prova que, embora real, contava uma história completamente diferente daquela que o capitão Matias Guimarães acreditava ter decifrado. A verdade estava nas entrelinhas, mas ele, cego pela confirmação, só conseguia ler a superfície. Com certeza. Seguirei as diretrizes com precisão para desenvolver o 6º bloco de texto, correspondente ao capítulo 6 do nosso roteiro, que introduzirá a primeira fissura na narrativa. Antes de seguir para o covil dos supostos conspiradores, a disciplina militar de Matias exigia que ele fechasse o ciclo da evidência física. O corpo de Lázaro, agora removido da prensa e coberto por um lençol grosseiro, havia sido transportado para o necrotério improvisado que funcionava nos fundos do Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Era um lugar que o capitão evitava, um domínio onde a ordem da vida se desfazia em uma ciência da decomposição, mas o protocolo era claro. Ele precisava do laudo do médico legista, um documento formal para anexar ao seu relatório, um carimbo de oficialidade sobre a causa da morte que, em sua mente, já estava mais do que estabelecida. Ele esperava um relatório simples, que descrevesse o esmagamento torácico como a causa do óbito e que não oferecesse mais do que detalhes técnicos sobre a violência do ato. A visita era uma formalidade, um último ponto a ser riscado de sua lista antes que a verdadeira caçada, a caçada aos vivos, pudesse começar. Ele não antecipava nenhuma revelação, nenhuma complicação. A carta queimada era a sua verdade, e o corpo era apenas a sua trágica, mas silenciosa, confirmação. O médico legista era um homem chamado Dr. Arnaldo, uma figura que parecia ter sido esculpida pela própria atmosfera do lugar. Era idoso, com ombros curvados pelo peso de milhares de autópsias e um olhar que continha uma fadiga profunda, a fadiga de quem conversa diariamente com a morte e já não se surpreende com suas formas. Ele não demonstrou nenhuma deferência à patente de Matias, apenas um aceno cansado de cabeça, convidando-o a entrar em sua pequena sala, que cheirava a formol e a desinfetante. O doutor falava em um tom monótono, quase desinteressado, enquanto folheava suas anotações. Ele descreveu as fraturas, a hemorragia interna, o tempo estimado da morte, tudo com a precisão desapaixonada de um botânico descrevendo uma planta. Para ele, Lázaro não era um republicano ou um monarquista, um herói ou um traidor. Era apenas um conjunto de tecidos e ossos que haviam sucumbido a uma força externa excessiva. Matias ouvia com impaciência, esperando o momento de pegar o laudo assinado e partir. Ele não estava ali para uma aula de anatomia, mas para cumprir um requisito burocrático. Enquanto o doutor Arnaldo continuava sua descrição técnica, ele mencionou, quase como um à parte, um detalhe que não constaria no relatório oficial por ser considerado circunstancial, não causal.
Ele disse com a voz arrastada, e o mais curioso, capitão, foram as mãos. Matias, que estava com a mente já na captura de Júlio de Andrade, demorou um segundo para registrar a frase. As mãos? Ele perguntou, sua atenção finalmente capturada por algo que não se encaixava no roteiro. Sim, as mãos, repetiu o doutor sem levantar os olhos de seus papéis. Estavam impecavelmente limpas, sem um pingo de tinta, nem sob as unhas, nem nos sulcos da pele. Para um homem que vive de sujar as mãos com tinta preta o dia todo, achei um detalhe singular. Ele fez uma pausa, como se ponderasse sobre a estranheza do fato. Talvez fosse um homem muito asseado, concluiu com um dar de ombros, perdendo o interesse no próprio comentário e voltando a se concentrar na causa da morte. A frase pairou no ar por um instante, uma pequena nota dissonante na sinfonia de certezas que Matias havia construído. A mente do capitão, treinada para reconhecer padrões e anomalias, registrou a informação, mas seu viés de confirmação imediatamente começou a trabalhar para neutralizá-la. Mãos limpas? E o que isso provava? Nada. Absolutamente nada. Lázaro poderia ter lavado as mãos antes de começar o trabalho final. Poderia estar apenas preparando a prensa, ajustando os tipos e ainda não ter manuseado a tinta. Poderia ter usado luvas, embora fosse improvável. As explicações surgiram rápidas e plausíveis em sua cabeça, cada uma servindo como um remendo para cobrir aquela pequena fissura na sua teoria. A narrativa que o conselheiro Bastos lhe dera era sólida, apoiada pela prova concreta da carta queimada. Um detalhe tão trivial como a ausência de tinta nas mãos de um homem morto não poderia abalar uma estrutura tão bem fundamentada. Seria uma tolice, uma distração, permitir que uma observação irrelevante de um velho médico cansado desviasse o curso de uma investigação de segurança nacional. Ele descartou a informação como um ruído de fundo, uma curiosidade sem importância. Ele pegou o laudo preliminar que o doutor Arnaldo lhe estendeu, um documento que atestava a morte por esmagamento por objeto contundente de grande peso, e o guardou. Agradeceu ao doutor com a formalidade de sempre e se virou para sair, sua mente já se reconectando com o plano original. A imagem das mãos limpas, no entanto, teimava em permanecer em um canto de sua consciência, uma imagem nítida e um pouco perturbadora. Era como uma pedra minúscula em sua bota. Ele podia continuar a marchar, mas sentia a sua presença incômoda a cada passo. Por enquanto, ele escolheu ignorá-la. A missão era clara, o inimigo estava definido, e as provas que importavam, apontavam todas na mesma direção. A caçada a Júlio de Andrade era a prioridade, e ele não deixaria que a obsessão por detalhes triviais o transformasse em um investigador hesitante. A ordem era mais importante que a dúvida. Ao sair do hospital e voltar para a luz ofuscante do sol, Matias sentiu uma pontada de irritação consigo mesmo por ter dado qualquer importância àquele detalhe. Era um sinal de fraqueza, de uma mente que se permitia divagar. Ele montou em seu cavalo, o couro da sela rangendo sob seu peso, e deu a ordem a seus homens para que o seguissem. O caminho agora levava aos bairros boêmios da cidade, onde poetas e agitadores como Júlio de Andrade viviam e conspiravam. A primeira fissura na narrativa havia aparecido, sutil e quase invisível, mas forte o suficiente para, eventualmente, rachar toda a estrutura. Matias ainda não sabia, mas aquela imagem das mãos limpas de Lázaro seria a primeira de muitas que o forçariam a questionar não apenas o crime, mas a própria natureza da verdade que ele fora encarregado de defender. Qual pequeno detalhe já te fez questionar toda uma história? Deixe sua opinião aqui e nos ajude a crescer, pois a verdade muitas vezes se esconde nas menores contradições.